crise institucional do Supremo é fichinha perto dessa que o Augusto chamou de suruba, que está acontecendo no país. É muito pior. O país hoje está em crise. E não era esse o momento do ministro Fachin reagir? Tudo bem que o Marcílio já explicou isso com detalhes. Ele não tem poder sobre o outro ministro, mas poder de falar ele continua tendo. Ele pode se indignar com o absurdo que está acontecendo na corte que ele preside. Publicamente, inclusive. Dizer, audácia ele tem, né? Ele absolveu o Lula. Bom, bastante nesse caso. A famosa tese do CEP, a esdrúxula, absurda e inexplicável por todas as razões que a gente já mencionou aqui. Mas nesse caso eram provas legais. A CPMI tem autoridade constitucional para existir. Ela tem poder de investigação. Tem poder de polícia naquele momento. Ou seja, aí vem o Supremo e diz, não vai fazer o seu trabalho. O Congresso na democracia, que está escrita na nossa Constituição, é exatamente a casa que tem poder político de investigar todos os outros poderes. Porque uma CPMI, uma CPI, a CPMI é porque é mista, né? Mas nós estamos falando de uma comissão parlamentar de inquérito formada, obviamente, então, como o próprio nome diz, por parlamentares, que é justamente quem tem o poder de investigar, porque o faz em nome do povo, porque é a casa do povo, representantes do povo estão eleitos ali, tem poder legal para isso, além de que, obviamente, o poder moral, porque foi eleito para isso. Aí vem o ministro do Supremo numa canetada, ele tira a fé pública, ele questiona a fé pública da polícia, questiona a fé pública da Receita, questiona a fé pública do COAF, questiona a fé pública de tudo. O Banco Central, por exemplo, quando ele exigiu aquela coisa absolutamente esdrúxula, de fazer uma cariação entre o Banco Central e o outro lado. Quer dizer, então você chama o delegado para fazer uma cariação com o bandido que ele acabou de prender. O delegado não, o delegado tem fé pública, ele representa a polícia, ele escreve. Bom, se lá na frente o promotor não consegue ver razões para apresentar o processo, se o juiz vai lá e absolve todo mundo, bom, isso é consequência do processo. Agora, o delegado continua tendo fé pública. E se ele cometeu algum abuso também, julga-se a posteriori, não ali. Bom, senão você vai tirar a autoridade de todo mundo que tem fé pública. Ele questiona a fé pública, ele questiona as instituições numa canetada. Agora, nada disso é de graça. Quando o Congresso se ajoelhou lá, ele mostrou que ele conseguia se ajoelhar diante de quem se achasse mais poderoso que ele. O Fachin, de novo, eu vou... Não é que reconheceu o esforço do Fachin, embora seja um esforço. Quando ele diz publicamente, eu preciso de um código de ética, ele já reconheceu a baderna que está lá. Mas ele poderia ter feito ali, naquele momento. Escuta, como assim você está tirando documento de uma CPMI? Alguém duvida que o Fachin acha que isso é um absurdo? Considera isso um absurdo? Não pode. Mas por que não se manifestou lá? Porque esses dedos, não pode falar do ministro, porque senão vai causar uma crise institucional. A crise institucional do Supremo é fichinha perto dessa que o Augusto chamou de suruba, que está acontecendo no país. É muito pior. O país hoje está em crise. O Marcílio, tem uma estratégia também da oposição da CPMI ao endereçar esse pedido ao ministro André Mendonça, que é o relator dos pedidos da CPMI do INSS, porque quem fez o bloqueio do acesso às provas foi o ministro Dias Toffoli, alegando que ele é o relator do caso do Master, e o André Mendonça é quem está pilotando ali a relatoria dos pedidos da CPMI do INSS. Pode gerar aí um mal-estar entre os ministros? Foi uma estratégia, você enxerga aí da oposição, de endereçar esse pedido diretamente ao ministro André Mendonça? Sem dúvida foi uma estratégia, e uma boa estratégia, temos de reconhecer. Mas é bastante difícil que haja um confronto entre os ministros. O André Mendonça já teve nas suas mãos, inclusive em outros momentos, a oportunidade, até mesmo no caso dos réus do dia 8 e do processo do golpe, a oportunidade de desmembrar, no mínimo machucar as decisões que estavam sendo feitas de forma equivocada, de forma deliberadamente política, inconstitucional e erradas. Então, ele não fez. Tinha um habeas corpus, inclusive com o ministro André Mendonça, relacionado ao Bolsonaro e etc. Até hoje está lá parado. Eu não acho que vai haver esse confronto. A solução aqui é o Toffoli sair da frente do caso. No momento em que ele... Porque o Toffoli não é a primeira vez também que ele faz isso. Ele impediu a CPMI de acessar as provas do Vorcaro, mas ele já tinha, há um tempo atrás, impedido, inclusive, que
as provas da Lava Jato fossem utilizadas para incriminar a ex-primeira-dama do Peru, a Nadine Heredia. Quer dizer, ele já tinha feito coisa semelhante, que é impedir que outros poderes, ou, enfim, pessoas não ligadas ao judiciário, tomem providências contra casos que estavam na sua mão. Então ele já é reincidente, o Toffoli, em coisas assim. O caso precisa sair da mão dele. No momento em que sair da mão dele, eu acho que a CPMI do INSS tem como avançar para cima do Vorcaro e, consequentemente, para cima do Master. A gente, Paulo, inclusive ontem, nós trouxemos aqui essa questão de que há o interesse de que a CPI do Banco Master venha à luz, vamos dizer assim, e tem uma complicação prática de uma CPI agora ser instalada, que é porque é ano eleitoral. Isso é difícil de ter tração e fôlego num ano eleitoral, uma CPI que ainda não nasceu.